Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, está começando o Resenha Express pré-jogo, com bastante informação do jogo de hoje e também informações sobre Nino. Segura aí. Resenha Express voltando, galera, e a gente pede a vocês para não se esquecer do pacote youtubístico, que é o quê? Você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz para o YouTube que esse conteúdo é bacana, ajuda a gente a crescer cada vez mais e engajar também. Pedir também a galera que está aí para nos ajudar com o hype nesse vídeo. Como é que você dá um hype nesse vídeo? Você puxa o comentário para o lado, vai lá na opção hypar, clica em hypar, tem um hypar gratuito, você ajuda a gente a redistribuir esse conteúdo para mais pessoas. Fica então o pedido aqui encarecido a vocês, meus amigos. Galera, vamos dar sequência agora aqui para começar a falar do jogo, né? E assim, a gente vai começar a falar do jogo, depois no fim aí a gente vai trazer uma notícia aqui do Resenha, notícia trazida ontem pelo Marquinhos Cabidelli no Conexão Tricolor sobre o Nino. E a gente inicia aqui falando sobre a arbitragem. Por quê? Porque de novo ele, cara, de novo Klaus vai apitar uma partida do Fluminense. O senhor Rafael Klaus será o árbitro do jogo, tá? Mais uma vez o senhor Rafael Klaus. E falando do senhor Rafael Klaus, a gente traz para vocês aqui algumas informações sobre o Rafael Klaus. Tá aqui, ó. Ele é um árbitro de 46 anos de idade, é um árbitro FIFA, paulista, né? Tem média de 5 cartões por jogo, uma média, bota aí, normal, né? É um árbitro que em jogos do Fluminense apitou 47 jogos. O Fluminense é o segundo clube que ele mais apitou jogos. 47 jogos do Fluminense, com 13 vitórias do Fluminense, 10 derrotas e 47 jogos, 13 vitórias, 10 empates e 24 derrotas. Simplesmente isso. O número de derrotas e jogos que o Klaus apita do Fluminense é alarmante, mas é a realidade, né? O Fluminense tem uma média muito ruim com o Klaus como apitador, né? Vamos falar assim. Dito isso, então, Rafael Klaus é o árbitro da partida. E agora, algumas informações sobre o jogo, galera. O jogo do Fluminense contra o Vasco da Gama amanhã ocorrerá às 20 horas no estádio do Maracanã, com transmissão da Prime Video, Sport TV e também o Premier. Então, se você quiser assistir o jogo nesses 3 locais aí, na Prime Video, que é um streaming, né? O Sport TV ou o Premier, os 3 locais onde vocês poderão assistir esse jogo aqui do Fluminense, Vasco e Fluminense, o Fluminense e Vasco. Nesse caso é Vasco e Fluminense. Fica aí para vocês essa informação importante, ok? Começando a falar aqui do nosso rival, o Vasco tem um desfalque muito importante para a partida de hoje contra o Fluminense, que é o Piton, cara. Piton, lateral esquerdo, um dos melhores jogadores do Vasco, um dos jogadores mais importantes do Vasco, é o líder de assistência do time nessa temporada, com 7 assistências, e o jogador está fora do jogo contra o Fluminense, tanto do primeiro quanto do segundo, ou seja, da própria semifinal, e o técnico Fernando Diniz, ele deverá optar, na verdade, né, por uma escalação não tão convencional assim, e a gente vai mostrar aqui para vocês o provável Vasco, que deve vir com Léo Jardim, Paulo Henrique Cuesta, Robert Renan, e o Puma Rodrigues, ele mesmo, que é um meia-direita, vai ser improvisado na lateral esquerda. O Barros, o Thiago Mendes, o Coutinho, o Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan, tá? E aí, a própria Cris Bruno ontem aqui trouxe uma informação valiosa aí desse Vasco, tomar muito cuidado com as subidas do Paulo Henrique pela direita e o Andrés Gomes, né? Eles se aglutinam por ali, são muito perigosos. A Cris até falou que acha que o Serna vai jogar naquele lado ali para proteger a subida dos dois, né? E também tem o Ryan, que é o craque do time, é o jogador mais importante do Vasco. Coutinho também vindo de trás. Então é um time muito perigoso esse Vasco e vai vir com a faca, né, afiada aí para nos enfrentar. Então é um jogo duro, né? Mas o Vasco terá esse desfalque importante aí do Piton para essa partida de hoje. Tá bom, galera? Falando do provável Fluminense, né, a gente levanta uma questão que é o seguinte: não há dúvida, será que o Fluminense que vai a campo é o Fluminense que o GE está dizendo que vai a campo? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no Fluminense que o GE está dizendo que vai a campo. Esse Fluminense aqui.
Fábio Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Renê, Martinelli. E aí a única dúvida que o GE levanta, Hércules ou Canóbio, e Lúcio Acosta, Soteldo, Serna e Everaldo. E aí o que está rolando aí? Está rolando muitas informações de que o Zubeldia poderia optar pelo esquema com 3 volantes. E aí o Nonato entraria no time e sairia o Everaldo ou o Soteldo. Um dos dois sairia, ficaria Serna e mais um jogador, fazendo um tradicional 4-4-2 losão com os volantes e à frente deles o Lúcio Acosta. O que tem de possível e impossível nisso? O Zubeldia, isso aqui é uma informação que a gente traz para vocês, treinou o esquema com 3 volantes essa semana. Treinou por bons momentos, então não surpreenderá se isso acontecer. Mas é improvável que aconteça. Todo mundo acredita que vai ser mantida a estrutura tática, embora com a entrada do Soteldo eu tenha uma crítica, eu acho que não se mantém a estrutura tática, porque o Soteldo é um jogador com características muito diferentes do Canóbio, e por ele ter características muito diferentes do Canóbio, inviabiliza qualquer possibilidade do Fluminense ter uma formação tática idêntica. Não tem, porque o Canóbio ele é um meia que não é um meia tão construtor, e muito menos um meia de profundidade, mas é um meia que quando o time está sem a bola é um volante. Então ele acaba sendo um terceiro volante em campo, um jogador muito forte na marcação, e sem ele, o Soteldo sendo escalado, você muda a configuração, porque o Soteldo não tem essa característica de marcação, é um extremo, né, um jogador que joga buscando fundo, então, né, o jogo mais por amplitude, então não tem como a gente mensurar que o Soteldo iria substituir no mesmo nível do Canóbio na perspectiva do modelo de jogo que o técnico Luiz Zubeldia quer. Então, se tem uma coisa que pode acontecer, que para mim seria uma surpresa, mas que foi testado essa possibilidade dos 3 volantes. Somente na hora do jogo a gente vai saber. De fato, eu acho que não vai ter nenhuma mudança no time. A única dúvida que eu fico é entre Hércules e Nonato, realmente acho que é por aí. Tá bom, galera? Galera, o nosso amigo Marcos Cabidelli, ontem no nosso Conexão Tricolor, nossa live de toda quinta-feira, quando tem jogo quinta, ela é quarta, 21 horas, sempre 21 horas. No canal tem live todo dia, às 21 horas. O nosso amigo Marcos Cabidelli, ele trouxe uma informação valiosa ontem sobre Nino. Né? O Nino, como todo mundo sabe, está aqui no Brasil, já teve conversa com o Mário, e o Cabidelli complementou informações desse encontro Mário e Nino, e a gente vai ouvir aqui, vou colocar para vocês, vou compartilhar para vocês a fala do Cabida na nossa live de ontem, Marquinhos Cabidelli, na nossa live de ontem do Conexão Tricolor. Vamos ouvir aí o Marquinhos Cabidelli e o que ele falou, mais detalhes sobre Nino, vamos ouvir aqui. E que já tem vamos dizer assim, né, um termo palavrado ali com o Mário, e tem saído na imprensa, né, nos canais aí também de mídia independente, que o Fluminense só vai mexer com o Zenit depois que terminar a temporada. E a informação que eu tenho é que o Fluminense já está tratando com o Zenit a compra do Nino. Essa é a informação que eu tenho. O Mário Bittencourt tem entrada direta com o Zenit, com o diretor de futebol do Zenit, e o Fluminense já está conversando com o Zenit, porque entre Fluminense e Nino já há o acerto. Já há o acerto já. Inclusive, o Nino, ele já expressou, e isso aí também não é novidade para ninguém, que a vontade do Nino é voltar para o Fluminense. Essa é a vontade do zagueiro Nino. E o Fluminense já está nas tratativas com o Zenit, e eu acredito, baseado na informação que eu tive, que o Fluminense, indo para a final da Copa do Brasil, vai anunciar o Nino nessa data. Tá aí as informações trazidas pelo Marquinhos Cabidelli, informações para vocês, amigos, sobre o Nino. Então, quando você vê muita gente confirmando, é porque realmente está muito próximo de acontecer. Seria uma baita contratação, um grande acerto aí da gestão Mário Bittencourt, e por que não a gestão Matheus Montenegro, que já está se articulando. Realmente uma grande contratação, se confirmar, e a gente está nessa luta para que isso aconteça. Galera, hoje, logo após a partida, o jogo às 20 horas, então às 22 horas, estaremos ao vivo fazendo aqui o nosso pós-jogo. Então fica o convite para vocês, 22 horas aqui no canal, o nosso pós-jogo, Fluminense e Vasco Fluminense, no caso, né, que o Vasco tem o mando,
eu aguardo vocês aqui para a gente resenhar, tá bom? Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço, galera.